Bom dia, meu nome é Joaquim Fernandes, eu sou psicólogo e venho trabalhando com saúde mental já por muito tempo. Meu primeiro desenvolvimento, minha primeira serviço foi em Nova York, quando começou nos anos 80 a crise de AIDS, de HIV, e que os doutores não sabiam dizer às pessoas que elas estavam morrendo e não sabiam se comunicar com a família também das pessoas. Então, um amigo meu me fez como voluntário para falar com as pessoas que estavam doentes, terminais, naquela época, e também com as famílias. Aí começou tudo. Que, na verdade, naquele tempo, mesmo sabendo que eu tinha um curso de psicologia, eu trabalhava com business, trabalhava com uma companhia grande. E quando eu mudei aqui para a Flórida, eu comecei também a trabalhar como voluntário, isso nos anos 90, e depois fui convidado para trabalhar com esse serviço que eu faço agora, que é a prevenção ao suicídio. E já venho trabalhando com isso há bastante tempo. Primeiramente, eu gostaria de dizer a vocês que é um privilégio também muito grande estar aqui com vocês e dividir um pouquinho essa coisa que eu tenho, essa experiência que eu tenho acumulado durante tanto tempo. É um serviço maravilhoso, eu não consigo imaginar fazendo nada além disso, porque é o que eu gosto, mesmo sabendo que é um serviço, às vezes, que requer muita atenção, entende? Mas uma coisa que eu descobri nesses anos todos, a coisa mais importante é a gente ter o coração e o poder de ouvir, que é uma técnica que está quase esquecida, né? É importante isso. Eu vou começar com um videozinho para a gente ver a diferença entre o que é a empatia e simpatia. Às vezes a gente pensa que a gente está conversando com uma pessoa e acha que, porque você está com depressão, você vai dormir, você vai acordar amanhã, você vai estar bem. Isso não é nada, rapaz. E, na realidade, não é não. Depressão é uma doença muito séria e é uma doença que tem que ser tratada. E nunca se esqueça que o cérebro é um órgão como outro qualquer do corpo, como o teu coração, como o fígado e por aí afora. E necessita. A única coisa que tem é que a gente ainda não entende muito das funções cerebrais. Entende? Então, isso aí. Por favor, se vocês podem começar agora com o vídeo, eu agradeço. É um vídeo bonitinho e simpático. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult
conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Dr. Brown é uma psicóloga famosa e eu gosto muito da forma com que ela apresenta as coisas. Ela apresenta tudo sempre de uma maneira uma espécie de uma comédia, e ela vai direto aos pontos, sem fazer uma coisa muito dramática e sem fazer uma coisa muito escolar, né? Bom, aqui nós vimos a diferença entre duas coisas muito importantes, que é a empathy e a sympathy. Eu não sei como falar isso bem em português, talvez vocês possam... Ok. Então, aí está a importância. Eu posso ouvir alguém pode vir falar comigo, e a pessoa está muito deprimida, e eu não sei o que está passando. Então, aí a gente tem duas oportunidades. A oportunidade maior que a gente tem é de se realmente, com toda a honestidade, demonstrar que a gente está interessado em ajudar aquela pessoa. Eu diria a você, se não há interesse, se não há entendimento, simplesmente deixa a coisa passar e procura falar com a pessoa. Tem lugares onde você pode conseguir ajuda, entende? E vai em frente. Mas é importante, muito que a gente faça alguma coisa. Eu acho que a gente está todo mundo aqui junto, né, nesse planeta, um para ajudar os outros. E a gente está falando, conforme eu volto a repetir, a depressão é uma doença muito séria. É uma coisa muito séria. E, às vezes, não é bem depressão. Eu vejo em muitos teenagers, muito adolescentes, que eles não têm a experiência de vida para lidar com uma série de problemas, né? Então, aquele romance que durou um mês e que, de repente, acabou, para eles é sinal que eu tenho que me matar, porque isso era o amor da minha vida, entende? Você vê outros teenagers que chama e diz, eu tenho que me suicidar porque eu estou grávida. Você está grávida? Quantos anos você tem? 13 anos. E o que aconteceu? Meu namorado me beijou e botou a língua na minha boca e eu estou grávida. Aí você tem que demonstrar que a coisa não é bem aí, você tem que mostrar conforme a coisa realmente acontece. E a primeira coisa que a gente tem que ter é o coração livre de ideias pré-estabelecidas, ter a noção que as nossas opiniões próprias não contam, entende? Quando você fala com alguém, você está lá para ouvir. Você está lá para entregar a sua audição completa para aquela pessoa. É importante que aquela pessoa, naquele momento, tenha a sua atenção completa, entende? Faça perguntas. Tem aquele mito, se eu perguntar a uma pessoa se a pessoa está pensando em suicídio, a pessoa vai se suicidar. Absolutamente não. A pessoa quer conversar. Se uma pessoa te aproxima porque está com ideias de suicídio, ou está agindo de uma maneira mais diferente do que normalmente a pessoa está, é hora de a gente conversar e procurar ajudar aquela pessoa. Eu fiz uma listinha aqui porque, na realidade, esse é um assunto que demoraria muito tempo. Então, eu fiz uma listinha, a gente vai cobrir só os básicos, vai cobrir somente as coisas que são mais importantes. Eu não espero que ninguém saia daqui pronto para cuidar de emergências psicológicas ou qualquer coisa desse tipo. Mas eu espero que vocês, pelo menos, se eu conseguir transmitir um pouquinho, eu já fico muito contente. Ok. Existe em todas as pessoas que sofrem de depressão uma mudança no comportamento. Entende? Essas mudanças de comportamento são variáveis conforme as pessoas e conforme a educação da pessoa, conforme o acesso social que essa pessoa tem, entende? Mas tudo praticamente é a mesma coisa. As pessoas que têm problema de depressão, você vai ver que há uma mudança em alimentação. Ou elas engordam, ou elas emagrecem e por aí afora. Há alterações na forma de dormir.
alterações do sono, né? As pessoas dormem muito ou não dormem nada. Então, sempre você vê a aparência da pessoa, as coisas mudam um pouquinho. Há problemas de concentração e das decisões. Há pessoas que perdem o poder de ter uma concentração. Você está conversando com essa pessoa, ela está conversando, de repente ela parece que está flutuando e foi para um outro planeta. As pessoas ficam difíceis de fazer decisões. Isso tudo a gente tem que entender, às vezes é irritante ou até frustrante para a gente lidar com uma pessoa que está perto da gente, a gente vê isso acontecer de uma forma, às vezes, muito rápida ou, às vezes, de uma forma mais lenta. Causa frustração na gente, porque a gente não entende essas coisas. Entende? As pessoas ficam reclusas. As pessoas se afastam do meio da família, as pessoas se afastam dos amigos. As pessoas têm um cansaço que é praticamente inexplicável. As pessoas ficam apáticas. Elas ficam desencantadas com tudo, afastadas de todas as coisas que normalmente dariam prazer para elas. A pessoa chora e não tem aquela habilidade que a gente normalmente tem de reconhecer as alegrias, de ver um filmezinho como esse, bobo, e dar risada e, sabe, entender e achar humor nisso. As pessoas perdem os interesses nas atividades diárias que eles normalmente têm. Se a pessoa tem um hobby, se a pessoa trabalha, se a pessoa vai à escola, ou se a pessoa pertence a uma associação social, também perde o interesse naquilo. Perca do interesse na aparência pessoal. Você olha, normalmente a pessoa vai, sabe, a menina que usava aquele batom, que se pintava, que arrumava, de repente, não importa mais. Ou o homem que sempre estava com as unhas cortadas certinha, o cabelo bem cortado, barbeado, de repente não faz mais isso. Não tem nada a ver com barba, é bom, barba nada é bom. As pessoas começam a fazer doação do que eles têm, ok? Olha aqui, ó, eu tenho esse cachorrinho aqui, eu amo esse cachorrinho, mas eu vou dar esse cachorrinho para você. Tem essa aliança aqui que eu tenho, que era da minha mãe, também vou dar para você. Eles começam a fazer doação dos valores deles pessoais, das coisas de valor, que é um sistema já de preparação para o suicídio, né? As pessoas fazem comentários de preocupação com a morte. O que seria um comentário e uma preocupação com a morte? O que vocês acham que isso é? Hã? Não, normalmente não mostram medo, não. Até pelo contrário. Exato. As pessoas parecem que estão aceitando a morte, parece que aquilo para eles é uma coisa natural, entende? Eu tenho pensado, sabe, eu acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu acho que está chegando a hora de eu ir, e por aí afora, entende? Essa é mais ou menos isso que acontece. Há também pessoas que têm histórias de saúde mental e houve tentados de suicídios previamente. Entende? Você fala com a pessoa, o que aconteceu com você? Bom, eu já tentei suicídio no passado e não deu certo, eu venho pensando em suicídio há muito tempo, entende? E aí, fora. Ou então aquela coisa de uma recente perca inesperada. A esposa que perdeu o marido por divórcio ou por morte, alguém que perdeu alguém por suicídio ou um acidente e por aí afora. Os pais que perderam o filho. Qualquer tipo de uma tragédia desse tipo e que a pessoa sente dificuldade em se recuperar, é uma coisa que a gente também tem que prestar atenção. É parte desse mesclado de coisas que pode causar pensamentos em suicídio. Se a pessoa tem tendência a beber, a pessoa vai beber muito mais.
Se tem tendência a usar drogas, vai usar mais drogas do que o normal. Se as pessoas têm uma condição física, uma doença que precisa tomar remédio, que precisa se cuidar, você vai ver que eles não passam a não fazer isso, não tomam mais os remédios. Ah, tá aí o remédio, não tem interesse nenhum em tomar mais esse remédio, eu vou ficar bom por mim mesmo, eu tenho orado, eu fui no templo, eu fiz. Mas normalmente isso é só uma história bonita para afastar você, entende? Há uma condição que é muito típica de quem é bipolar, que é aquele período de euforia, de grandiosidade. Né? A bipolar é uma doença que a pessoa tem os picos da montanha e tem os vales. Quando a pessoa está no pico da montanha, que é aquela sensação de grandiosidade, conta histórias fabulosas, entende? Ah, eu vou sair, vou comprar um carro que vai custar 30 milhões de dólares, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E depois, no dia seguinte, tá... Hoje não consegui acordar, a vida é horrível e por aí afora, entende? Então, obrigado. E essa aí é a coisa básica. Isso já é mais uma coisa relata a quem tem depressão, ou que tem o que se chama de bipolar disorder, né? As pessoas assumem um jeito assim, sabe? Hoje eu tenho que falar com você, fulano, eu liguei para você porque eu estou com muita saudade de você, queria me despedir de você. Você vai viajar? Não, é porque eu estava com saudade de você, estava pensando em você, então eu liguei. Isso já é um processo que a pessoa já está passando e que começa a preparar, se despedindo das pessoas, né? As pessoas sempre manifestam um sentimento que não há esperança neles, há um desespero, há um sentimento de culpa acentuado e há uma falta tremenda de autoestima. O que vocês entendem por culpa acentuada? O que vocês entendem por a falta de autoestima? Numa pessoa que está deprimida, numa pessoa que está pensando em suicídio. O que a gente pode entender disso? Não se sente merecedor, não se sente bem, se sente culpado. Ah, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não mereço essa família que eu tenho, não mereço esses amigos que eu tenho, e a coisa vai aí por fora. E o sinal que é mais preocupador é o sinal que eu diria para vocês que dessa lista toda, tudo é importante, mas esse é o que me preocupa mais, esse é que me toca todos os alarmes dentro da minha cabeça, dentro do meu sentimento de proteção para aquela pessoa. É quando a pessoa fala, comprei um revólver, sabe? Fui no meu doutor e pedi a ele que eu estou precisando tomar uns Oxycodone, estou precisando de umas pílulas aí e tudo mais. Aí você já fica, entende? E tem drogas que a gente acha que não é drogas que são nocivas, que não são letais, como Tylenol. Tylenol, se você tomar ele com grande quantidade, ele destrói o fígado, entende? Você vai morrer se não cuidar, vai ser uma coisa muito difícil de cuidar. Então tem que ter cuidado. E as pessoas, às vezes, quando se fala de suicídio, se tornam muito criativas no que elas fazem. É possível que alguns vão contar uma história, ou no momentinho que você virou os olhos, eles vão tentar fazer alguma coisa, dependendo da intensidade de doença que a pessoa tem, dependendo do desespero que essa pessoa está, entende? Em suma, tem uma coisa que seria o mais importante, é a habilidade que a gente tem de conversar com essa pessoa. É a habilidade de mostrar que a gente realmente está preocupado com essa pessoa, mas de uma forma honesta, de uma forma mais carinhosa, entende? O tom de voz da gente, a gente procura fazer de uma forma que não seja agressiva, entende? O que está acontecendo com você? Me diz o que está se passando. O que você está sentindo? Quanto tempo você está sentindo isso? O que aconteceu contigo? As pessoas falam.
E, mais importante, não tenha medo de perguntar. Isso é uma coisa que eu ressalto e procuro reafirmar quantas vezes for necessário. Faça as perguntas diretas. Você está pensando em suicídio? Entende? Não tenha medo de fazer essa pergunta, não. Quando é que você vai... Para quando você está planejando isso? De que forma você vai fazer isso? Você tem arma em casa? Entende? Tem as nuances todas de suicídio. E, dependendo da faixa etária das pessoas, há formas distintas, há formas mais letais. Eu, quando falo com um homem que está pensando em suicídio, eu tenho mais cuidado, porque normalmente o homem é mais decisivo na forma que ele vai se suicidar. Se é um combatente de guerra, os meus cuidados triplicam, entende? Porque todos eles têm arma e todos eles sabem usar a arma muito bem. Entende? Quando eu falo com um adolescente, os meus cuidados também se tornam bem grandes, porque eles não têm a experiência de vida necessária para cuidar, entender um monte de coisa que a gente só passa a entender com o tempo de vida e a gente adquire durante a vida da gente, durante as experiências que a gente tem na vida. Nem todas elas são boas, mas todas elas, é claro, é um processo de aprendizagem. Mulher também, eu tenho que ter muito cuidado, porque tem um grupo de faixa etária que torna a coisa mais difícil, entende? Tem, por exemplo, se há uma coisa chamada postpartum depression. É uma coisa seríssima, é uma coisa que, quando eu estou conversando com a mulher, a primeira coisa que eu falo, você tem criança? Tinha sim. E quando você não está o seu filho mais jovem? Está com 6 meses, eu já tenho cuidado. Postpartum depression é uma coisa seríssima e com efeitos horríveis. Eu não sei se vocês lembram de um caso que houve lá no West Coast, uns anos atrás. Então, uma senhora que afogou os 5 filhinhos dela, matou os 5 filhinhos dela e ela sem noção do que estava fazendo. É uma coisa muito séria, é uma coisa horrível e precisa atenção. Eu acho que todo esse tempo que nós estamos aqui conversando, a coisa mais importante é a gente ter a habilidade de ouvir, sabe? É a gente ter a habilidade de pôr todas as nossas ideias pré-concebidas, nossas ideias de julgamento, de crítica, entende? De lado. E ouvir aquela pessoa, mas ouvir com o coração, entende? Se uma pessoa abre o peito para você para contar histórias tão íntimas e às vezes até aterrorizantes, entende? Que a gente nunca pensou que pudesse nem existir, é importante que a gente demonstre respeito a essa pessoa, demonstre empathy, entende? Nem tudo na vida a gente entende. Em todos esses anos... Com relação aos suicidas, homicidas? Suicídio e homicídio são duas coisas que caminham junto. Ok? Você vê muito isso em crimes de paixão. Sim. Ok? O cara falou para a esposa, olha, eu não quero mais ficar com você, eu tenho uma amante lá fora, e então, eu não estou dizendo isso que acontece toda vez, mas o que acontece é isso. Você não quer ficar comigo não? Então você não vai ficar com mais ninguém. Mata e se mata. E às vezes mata os filhos também, né? Mata uma família inteira. Eu sempre digo, suicídio e homicídio viajam juntinhos, entende? Então, um do lado. São duas paralelas que só basta você esticar a mão, você toca um no outro. E tem aquela condição também de um impulso. Entende? A pessoa está com a arma na mão, falou, bom, agora, sabe? Uma das coisas que eu me preocupo muito quando eu falo com uma pessoa, que a maior parte do serviço que eu faço é pelo telefone. Entende? Você está com arma? A minha primeira preocupação é perguntar se está com arma, porque aqui a polícia vê arma, a polícia não pergunta não. Sabe como é que é? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. E há outras pessoas que tentam suicídio através da polícia, né? Mostra o revólver para a polícia acabou,
Entende? Então faz o serviço deles. Entrega para a polícia. E você vê muito isso com criminosos, entende? Com pessoas que estão desesperadas, pessoas idosas, entende? Às vezes usa até um revolvinho de criança, esse tipo de coisa. Entende? Acontece muito isso. Bom, eu estou falando blá, 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 que eu gosto de falar a beça, mas esse assunto é um assunto que está dentro do meu coração. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês gostariam de falar alguma coisa. Essa semana, a minha filha chegou para mim e ela me pediu ajuda. Que bom. E ela falou que ela tem sentido um cansaço absurdo. Ok. E eu percebi que ela é super vaidosa. Todo mundo aqui do centro sabe que ela é super vaidosa. Uhum. E aí ela não está se cuidando do mesmo jeito. Ela está tendo muita dificuldade para levantar para ir para a escola de manhã. Uhum. E ela falou que às vezes eu chamo ela para ir para a escola, ela arruma e ela fala que ela se sente tão drenada que ela deita de novo e dorme. Ela chega da escola, ela dorme. E ela falou comigo, eu falei com ela, você está com algum pensamento com relação à morte, isso? Aí ela pegou e falou assim, não, eu não sinto nenhum pensamento, eu não tenho vontade nem de morrer, nem de viver. É como se fosse um pedaço de pão. Uma apatia. E uma falta de energia absurda. Então, quantos anos tem sua filha? Ela tem 18. Ok. Eu a mandei para o médico, para o físico, para ver se tem alguma coisa. Muito tá tudo bom. Ok. Uhum. Então agora, essa semana, eu vou indicar. Eu não sei se eu já mando para um psiquiatra ou para um psicólogo. Essa que seria... Eu diria a você que a melhor forma que tem de dar... Se for um psiquiatra, o psiquiatra não perde tempo fazer muita pergunta. Olha para a pessoa, toma isso. Fazer um assessment, né? Junto a um psicólogo. Existe um número aqui maravilhoso que é quase mágico. Existe em Miami, e existe em Broward, existe em Palm Beach, existe nesse país todinho, que é o número 211. Esse número tem uma série de informações que é muito importante. E as informações lá, você não precisa ficar preocupado se tem documento ou não tem, se tem seguro ou não tem. Aí há uma database que aí eles lidam com todas as pessoas. Então, aí 24 horas por dia, eu sou parte desse time, entende? Eu tenho recebido ultimamente muitas ligações em português e estão lá para ajudar. Não tenha medo de chamar, não tenha medo... Não, de jeito nenhum. A pessoa chama por tudo, por todas as condições. E adolescente você tem que ter muito cuidado, porque há aquela variação de hormônio, né? Uhum. E isso também pode causar problemas que podem... o meu primeiro pensamento foi justamente esse, mandá-la no físico, uma para forma ver se ótima. tá tudo ok, se tiver tudo bem com os hormônios, então a gente passar para a segunda parte. E ela falou assim, eu gosto de coisas, tipo assim, eu falei, o que você gosta de fazer? O que a gente pode fazer para aumentar esse nível de energia? Uhum. Aí ela, eu gosto de costurar. Eu fui comprei a máquina de costurar, mas já tem uma semana, ela não tocou na máquina de costurar. Uhum. Então eu estou sentindo que ela realmente, ela chega da escola, ela dorme o dia inteiro. Deixa ela dorme até às 10 da noite. Eu diria a você, eu não sei porque eu não conversei com ela, mas é importante que ela veja um psicólogo assim que seja possível. Não, vai. Entende? Porque tem aquela coisa, você conversa às vezes com um amigo, conversa com a família, você está deprimido? Isso não é nada, rapaz. A prima da minha mãe, que é amiga da vizinha, que é conhecida da outra, ela passou por isso e ela tomou um copo d'água e uma colher de chá de vinagre e no dia seguinte ela melhorou. A coisa não é dessa maneira, entende? Ou então fica muito crítico. Esse cara aí falando de depressão, e ele lá entende alguma coisa, ele passou pelo que eu passei na vida. Isso não é nada, isso é coisa de frescura. Não, não. É coisa séria, é coisa que requer cuidado, e está na hora da gente esquecer as nossas ideias preconcebidas, entende? E ouvir aquela pessoa. O que passou? Alguma coisa que eu possa fazer? Olha, eu não estou entendendo nada que você está falando. Eu não consigo nem imaginar a dor que você está comentando. Mas tem aqui um número que você chamar, vai ter uma pessoa lá que vai te ouvir, que vai dizer.
sabe? Eu tenho sempre a preocupação em recomendar às pessoas que sofrem de depressão, de doenças mentais, de não fazer muito comentário com família e amigos, que, na verdade, muito pouca gente entende o que está se passando. E família, sabe, fica desesperada, fica muito crítico, não pode ser uma coisa dessa. E tem aquele estigma, né? Doença mental é envolvida num sistema de estigmas, e isso aí não pode ser, porque na minha família nunca teve isso. Eu tenho uma irmã no Rio de Janeiro, que está com 70 e ela é minha irmã pelo meu pai. Meu pai foi casado 2 vezes. E ela, de repente, começou a dar as coisas todas. É uma mulher que foi professora de Direito na universidade, tudo. Nunca casou, começou a dar as coisas dela todas. Eu achei aquilo muito estranho, né? Aí, mais tarde, vim saber que eu achava que esquizofrenia era uma coisa que só acontecia na juventude. Aí depois vim saber que não. Acontece também em pessoas de 40 anos. E esquizofrenia não é nenhuma doença psicológica ou psiquiátrica, é uma doença neurológica. O cérebro da pessoa, conforme o Alzheimer's disease, né, se transforma. Você vê o cérebro de um cadáver, a cor do cérebro é diferente, os buracos que se formam no meio dos neurônios é completamente diferente. Entende? É uma doença neurológica e tem tratamento, né? O tratamento é um pouco violento, as drogas são extremamente tóxicas, mas dão um nível de vida para a pessoa. Eu espero que eu tenha respondido a sua resposta e eu te congratulo por sua destreza e pela sua maneira de cuidar da sua filha. É muito importante o que você fez. A minha dúvida era psiquiatra ou psicólogo. Eu dava muito medo do psiquiatra, porque eu sei que ele vai entrar com medicação. Tem um montão de coisa. Medicação é necessário, entende? Mesmo sabendo que medicação vai demorar umas 2, 3, 4 semanas, vai precisar, às vezes, modificar a dosagem ou modificar a medicação, mas é importante. Eu conheço gente que começou a tomar medicação, tomei hoje a pílula, ou acha que isso é uma coisa que você só toma quando você tem uma dor de cabeça ou quando você está triste. Não, a medicação tem que ser tomada direitinho, às vezes até pelo resto da vida. É muito importante. Medicação é uma das formas que eu tenho nesses anos todos visto que realmente funciona. Ok? Mais alguma pergunta, por favor? Oi. Dá um minutinho, acho que ela estava aqui primeiro, desculpa. E depois eu já volto já contigo. E quando é com você próprio? Hã? Quando é com você próprio? Porque Quando eu já que eu tive sou eu próprio? alguns períodos na minha vida que É normal. eu quis me suicidar. É normal. Eu tenho vergonha. Isso. Você não devia de ter Espírito. vergonha, não. Não tem vergonha, não. Eu estou muito orgulhoso que você tomou seu tempo para dividir isso com a gente. Isso demonstra que você é uma pessoa nobre e uma pessoa de coragem. Isso, nos meus olhos, é uma coisa muito importante. Nos olhos de todo mundo aqui, sabe? É uma coisa muito importante. Você está fazendo tratamento? É importante que você faça um acompanhamento, é importante que você veja, é importante que você fale com o psicólogo, entende? É importante que você cuide da sua saúde. Não só da sua saúde física, mas também da sua saúde mental. Entende? Não tenha vergonha, não. Aqui todo mundo é junto, aqui nós somos Aqui me receberam com os braços abertos, entende? Eu não nasci espírita, eu criei católico, o catolicismo era a única coisa que eu conhecia, mas algumas experiências minhas, pessoais, demonstraram que esse seria o caminho. E as coisas aconteceram de uma tal forma que eu estou aqui e, humildemente, me sinto extremamente lisonjeado e privilegiado de estar aqui em frente a vocês, sabe? É uma coisa para mim que me dá muito orgulho. E a mesma coisa é verdade. E é a mesma coisa que eu posso dizer para você. Se você quiser, a gente pode conversar um pouquinho. Eu não posso ser seu psicólogo. Entende que eu conheço você, você é parte da minha família. Mas eu posso indicar a você, tem aquele número fabuloso, 211, chama. Você fala inglês?
Às vezes tem um gordo lá que fala português, sabe? E se não está o gordo lá que fala português, eles arrumam um tradutor e o pessoal ajuda a você. Tá bom? Não quero que você se sinta sozinha e também não quero que você pense que você é a única no mundo que passa por isso, não. Tá bom? Muito obrigado por dividir isso com a gente. Sim. O sistema não permite. Fala assim, olha, eu falo português, como é que eu posso fazer isso? E as pessoas não ligam lá simplesmente porque estão deprimidas ou que estão tristes. As pessoas ligam que às vezes não têm o que comer, não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, está com o problema do filho, mas outras vezes ligam só porque querem conversar. 211. Propaga em tudo quanto é lugar. Tá, tem hora que eu acho até que propaga demais. Bom, eu estou satisfeito que você sabe, não tenha medo não. A gente está lá para ser, propaga mais, porque é muito importante. E o que me lamenta muito é que a minha colônia, o meu pessoal não sabe desse número. Eu separei algumas coisas e dei para a Maísa. E hoje eu trouxe 2 decalques daquele de geladeira com o número de prevenção a suicídio. Ok? Joaquim, Oi. desculpa, vai lá, Marcos. Eu liguei assim, 211, ninguém participou. Não, mas não conhece, porque lá eu disfarço. Lá eu disfarço, lá eu sou Mas mago. aí, eu já tinha conversado com o senhor muito lá do meu irmão. Meu nome é Joaquim. O senhor não... Eu falei Joaquim, e foram lá buscar, falei inglês, né? Ele já tem inglês. Eu não uso o nome de Joaquim, eu não posso. Por lei, eu tenho que Tá. usar a Aí proteção. eu falei assim, eu falei, então depois eu ligo, eu vou me pegar mais informações e eu ligo de volta. Realmente, quando eu liguei, eu não sabia o que falar, nem o que pedir. Não, mas não tem que você... Fala. Não é para mim, não, era para o meu irmão. Não tem problema. E ele tem tudo isso que você falou está nele. Nós não sabemos lidar mais. Ficou difícil, a minha irmã já está também ficando mentalmente estressada, desgastada. E ele aceitou. Quando eu falei que tinha esse grupo, eu não dei muitas explicações, que ele rejeita tudo. Ele não quer tomar remédio para melhorar a depressão, ele fica sentado o dia inteiro com a cabeça baixa, dando um quarto, vai do quarto para o banheiro, do banheiro para a cozinha. É assim, aí ele disse que não está aguentando mais. Eu falei, ó, tem que fazer um tratamento. Aí ele queria até que eu trouxesse ele aqui hoje. Eu falei, não, hoje não é bom. Eu falei assim, eu vou falar com ele, a gente vai marcar para você fazer os exames. E eu não sei como pedir nesse número e o que falar para poder atender ele. Do jeito que você falou comigo. É. Do jeito que você falou comigo. My brother need help, ou meu irmão precisa de ajuda, entende? Ele está... Não vejo ele ter interesse em nada, entende? E ele tem seguro de saúde? Ele tem Medicare. Então pronto, tem e tudo. ele vai nos médicos, ele é vision blind. Officially blind, yeah. Ok. Ele é. E é difícil de lidar com ele, porque ele botou isso como uma muleta, e tudo ele diz que é porque ele não enxerga, mas ele vai para o Brasil sozinho, chega lá, estrutura todo mundo, volta para cá, aí arranja tumulto lá, arranja tumulto aqui, então ele está sem paradeiro. Aí ele diz que quer morrer, que ele sabe que não vai durar. Morrer, todo mundo vai morrer, mas espera aí um pouquinho, Eu vamos falei pra morrer ele, agora não. Ó, morrer eu vou também, você vai, mas não sei Todo quando. mundo vai, Nem você sabe. Eu também, eu falo assim, mas ele tem uns flashes de normal, da mente normal, isso que eu não entendo. É importante que ele veja o doutor dele, ok? Saber quais são as causas dessa apatia que ele tem. Ele não quer ir. Bom, aí você tem somente uma opção. Você tem que declarar ele incompetente, se ele diz que não quer se cuidar, ou então você tem que ir fazer o que se chama de Marshman Act. Você vai na corte e diz, olha, meu irmão, ele está doente, ele não quer se cuidar, e se ele não cuidar, ele vai morrer. Aí o juiz força ele a fazer
o tratamento que for. Mas lá nesse grupo 211, eles não têm alguém que iria na casa? Não. Aí, eles fazem o quê? Existe, toda a informação que nós damos é através do telefone. Nós indicamos aonde você pode ir, entende? A gente pega assim as coisas, peneira lá tudo e separa conforme o tamanho das pedrinhas que caiu da peneira. Sei, entendi. Há outras pessoas, sim, que podem ir em casa, assim, mas são psicólogos, que podem fazer uma análise, pode ir na sua casa. Assim. Porque seria melhor. Para ele é mais difícil, porque ele não enxerga. Tá bom. Para tirar ele, aí ele já vai com medo, aí ele vai cheio de todos. Ok. A gente fala depois sobre isso. Tá bom. Tá bom? Ok. Uma pessoa, por exemplo, quando você está conversando ou ouvindo alguém que está com esse problema, e que ela, um exemplo dessa senhora que falou da filha, por exemplo, e a pergunta direta, por que você está se sentindo assim? Como é que você, por que te aconteceu, por exemplo, na escola, no trabalho? É válido uma pergunta direta nesse sentido, para que a pessoa possa pelo menos... A interação entre pais e filhos é uma dinâmica, às vezes, que é meio difícil de entender, entende? Porque eu vejo, por exemplo, crianças que, de 13 anos, 14 anos, que tentam suicídio. Crianças de 13, 14 anos que compram um revólver, que usam droga, e o pai e a mãe, sabe? Aí eu brigo com o pai, brigo com a mãe e diz, vocês, tem hora que a gente não pode ser amiguinho dos filhos, não. Tem hora que a gente tem que ser papai e mamãe. Quando a criança sai, vai lá no quarto, fuça tudo, vê o que está passando, checa, cheira, vê tudo lá, porque é a única maneira. É a única maneira. Mas é isso que eu estou falando, não como pai. Por exemplo, se eu vou ajudar os seus, alguém chega até a mim para falar... Claro, é importante. É importante você não como pai, porque realmente as crianças às vezes não se abrem com o pai, mas se abrem com Não. o pai. E tem aquela coisa também, né? A criança abre com o pai e fica com medo. Se eu contar isso para o meu pai, o resultado não vai ser muito bom, não, entende? Então você tem que levar em consideração isso tudo. Pergunta direta são sempre boas. Eu nunca digo a você que pergunta direta não é uma coisa boa. Pergunta direta é fantástica. Eu estou bem, obrigado. Antônio, sempre com a gentileza dele, fora do comum. E eu acho que isso é o importante. Eu pergunto a vocês, que às vezes eu fico assim um pouco ofegante, é que eu tomo uma medicina para leucemia, que causa uma série de transtornos físicos, mas eu estou bem, estou legal. Só um minutinho, pessoal, que quiser fazer pergunta, pede o microfone primeiro, que está gravando e Ok. Quem é a próxima pessoa? Joaquim, Oi. existe uma outra situação. No meu caso, por exemplo, que eu venho de muitos anos de droga pesada, de crack, etc. e tal, e faz 7 anos, se eu não me engano. Obrigada. Orgulhoso de você. Muito obrigada. Mas eu não sei se são sequelas ou se são consequências, né, de uma vida muito... que é um suicídio, uma maneira de se suicidar, né? Suicídio passivo. Pacífico, exatamente. Só que eu sempre procuro ajuda, eu estou sempre ótimo. procurando... Que ótimo. Procurando, né, me manter fora. Eu não corro risco, realmente, de voltar a usar droga, mas a gente se enquadra. Eu me enquadrei em muitos dos quesitos que você colocou, entendeu? Os altos e baixos, o desprendimento que eu achava, de certa forma, que fosse desprendimento da minha parte, que eu sempre fui desprendida com tudo. Mas, então, assim, analisando dessa maneira, a gente se põe a pensar, meu Deus, será que eu sou... Não que eu seja... Eu ainda fumo cigarro, como... Sabe... É muito difícil você largar tudo, não é que não estou justificando. Eu sei que é difícil, não é mas fácil, assim, não. a gente se coloca em muitas situações, então, de repente, a gente não sabe se é sequela, se a gente é assim mesmo, ou se esse é o caminho. Ok. Anyway. Você já ouviu de um lugar chamado NA, Narcóticos Anônimos, um grupo de suporte? Não
Não, aqui, eu tenho 3 anos só que moro aqui. Eu fiz Então- um tratamento no Brasil. Ok. Eu não achei muito válido as fazendas de internação, essas coisas. Eu fiz um tratamento na área psiquiátrica mesmo, clínica de louco mesmo, e não é que consegui sair. Mas eu não consigo... Primeiro que eu não falo inglês, e segundo que esses grupos, eles me dão um pouco de... Não sei. Na experiência que eu tenho trabalhando com saúde mental por muito tempo, eu descobri que os grupos de apoio são muito bons. São muito bons pela primeira coisa que acontece é o seguinte, você vai falar com pessoas que dividem os mesmos problemas que você tem. Então, cada um passou por uma experiência e se aquela pessoa pode dividir a experiência com você, é até um tipo de coisa, né? Ó, fulano, eu fui ali pelaquela estrada, quando você dirige lá, você tem cuidado, tem o maior buracão, teu carro vai cair lá dentro do buracão. Ok. Não faz o que eu fiz, não. Ok. A transferência de experiência, eu acho que isso é muito Ok. importante. Não, isso eu concordo. Mas a minha pergunta é se que Sequelas, tem você tem. tem a correlação, não? Quando você fala de abuso de substância, de drogas, de álcool, normalmente tem uma coisa que a gente chama de dual diagnosis. Ok? Você está com uma dor de cabeça, o que você faz? Corre lá no teu medicina, o gabinete lá das medicinas, pega o primeiro Tylenol, toma o que for. E drogas, para quando a gente tem problemas emocionais, é a mesma coisa. Sabe? Ajuda, sabe? A gente se sente bem, está sentindo aquela coisa horrível, ai, como estou me sentindo mal. Fuma um cigarro de maconha, ou heroína, o que for, entende? É o que se chama de dual diagnose. É importante que você não se limite, porque você não fala, você habla espanhol, entende? Então, vai em frente. Tem grupo, tem o ENEI que te ajuda muito, entende? E eles lá têm 1.800 lugares que você pode ir. O importante é que você ache, o importante é que você não faça nada. E, mais uma vez, parabéns para você. Obrigada. Pelo que você fez. Você, para meus olhos, você é uma heroína. Obrigada. Muito não orgulhoso fiz mais de você. que minha obrigação. Não. Você fez muito bem. Joaquim, Oi. uma pergunta. Diz. Na verdade, eu passei por uma situação, mais ou menos 2 meses atrás, minha mãe tentou suicídio. Oh, I'm sorry. Desculpa. Não, graças a Deus, hoje ela está bem. Eu te falo assim, fisicamente. Ok. Tá? Você estava falando de tratamento para as pessoas que pensam em suicídio. Sim. Eu vou te perguntar uma outra coisa, que Por é uma favor. coisa que eu tenho muita dificuldade Por e favor. me incomoda. Ok. Porque eu vejo, pelo menos eu e meus irmãos, e talvez eu e meus irmãos, meu pai nem tanto, porque ele está envolvido e extremamente envolvido com a minha mãe. Né? Mas talvez a gente enxergue um pouco mais claramente a situação que ela está passando e que ela necessita de um tratamento. Tá bom? Sim, muito importante isso. E, na verdade, desde que eu me entendo um pouco por gente, minha mãe sempre teve depressão. Agora piorou um pouco mais. Mas ela sempre procurou tratamento, mas quando ela se sente bem, ela escapa do tratamento e foge. E é o que ela faz. Ela sempre fez isso. Chegou nesse ponto dela tentar o suicídio, mas a minha questão é o seguinte: por mais que a gente entenda e veja que ela necessita seja de um tratamento psiquiátrico, psicológico, a gente tenta colocar isso para ela e a aceitação dela não é boa. Talvez o que a gente percebe é que ela aceita no sentido parece de tentar manipular a gente, que a gente perceba que ela está aceitando, né, e entre aspas, desiste talvez de falar e ficar muito ao redor da situação que ela está passando, e chega a um determinado ponto, ela não procura mais o tratamento. Bom, como lidar com isso? Tá? Eu falo em relação a ela, e a outra coisa em relação aos familiares, porque assim, e eu converso com minha esposa a respeito disso, eu cheguei a um ponto que... Desculpa assim, que você está passando por não isso. que eu me sinta... É muito estressante. Eu não sei se é vergonha que eu vou falar ou não, mas eu cheguei a um ponto que tem hora que eu não tenho vontade de ajudar minha mãe, porque eu já estou tão exausto e tão cansado de tentar falar e mostrar as coisas para ela, que chega a um ponto hoje que na hora que ela me liga, e a minha esposa sabe disso, minha mãe me liga
eu não tenho mais essa conexão, Ok? sabe? E isso me entristece, Claro que sim. sabe? E eu queria saber como lidar com isso, porque, na verdade, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas eu acho que minha mãe precisa de um tratamento, mas eu também preciso, meus irmãos Claro, precisam, claro que e sim. meu pai também precisa. Claro que sim. E como lidar com isso, porque é complicado. Chegou um ponto que eu acho que o meu coração está tão machucado Dolorido. com ela, Sim. que eu já não sei mais como agir. em relação Desculpa a que isso. você está passando com isso. Eu entendo que é uma situação bem difícil. Eu lido com famílias que passam por mesmo. Eu também tenho uma irmã, conforme eu falei, que está aí. Toda vez que eu vou lá no Brasil, eu quero bater nela. Entende? Minha irmã era uma mulher toda bonita, professora de direito, conceituada no Brasil. E agora olha para minha irmã, parece um trapinho. Sabe, pintava os cabelos, fazia sobrancelha, cuidava dos dentes. Agora olha para ela, fico e aquilo me machuca, sabe? Um ponto que eu quero bater nela. O que é isso que passou com você? Entende? Aí eu esqueço toda a formação que eu tenho, tudo que eu entendo de psicologia, fica difícil para mim. Okay? Aqui nos Estados Unidos há uma organização chamada NAMI, N-A-M-I, que é uma associação que ajuda justamente as pessoas, familiares e amigos de pessoas com doença mental. Eles fazem milagres. Eles oferecem um suporte muito grande, entende? E eu diria a você que procure a NAMI. Eles têm uma porção de grupo, uma porção de lugar. Tem igrejas, tem em clubes, tem em tudo quanto é lugar. E a NAMI realmente pode te ser de um suporte para você e para a tua família de uma maneira fantástica. NAMI, National Association of the Mentally Ill. Oi. Eu acho que até vocês mesmos, quando conversassem com a família, como a gente está conversando, eu acho que quando a gente começa a usar aquilo que você mostrou no início, a empatia, a gente começa a não pensar egoisticamente no nosso bem próprio, de querer uma mãe saudável, um irmão saudável, sabe? E começar a olhar o outro com os problemas que ele carrega, que ela carrega. Marisa. E para minha satisfação, eu não vou ter nesta encarnação uma mãe saudável. Eu serei o suporte materno para minha mãe. Exato. Então, isso eu acho que as pessoas custam entender, e às vezes ficam no estado, às vezes, mais grave do que o próprio doente. Sim. Quando você cuida de uma pessoa que tem problema mental, especialmente uma pessoa que está acerca de você, que você viu durante o tempo, se torna um processo cansativo. Qualquer problema, ou do vício de droga, de álcool, que se de torna. Alzheimer, ou qualquer coisa que o gente- nosso ente querido esteja falindo. Claro. Mas e se Eu fôssemos nós lá, né? Eu concordo com você que a simpatia, a procurar entender é difícil, mas às vezes fica uma situação extremamente frustrante. E aí é a hora que a gente sai procurando ajuda, seja aqui, seja profissional, não pode ficar parado, não pode estar sofrendo em vão, não. Sabe, sofrer em vão é uma perca de tempo. Tem tratamento para tudo quanto é jeito, sempre tem uma resposta. É só a gente saber bater na porta certa e a gente encontra o que a gente está procurando. Mas acho que o desafio familiar é algo Frustrante. frustrante. As pessoas não são educadas para aprender a lidar. Não. É fundamental que a gente tenha um esclarecimento. Eu falo por mim mesmo, né? Exatamente, para aprender como lidar, você ama e quer fazer o melhor para a pessoa. Exato. Exato. Eu falo, puxa vida, nesses anos todos eu cuidei de 25 mil casos de suicídio, entende? Nesses 20 anos. Então, como é que eu não vejo essas coisas acontecendo com as coisas que estão em volta de mim? É impossível, entende? Eu tento ser o herói, eu tento fazer tudo para todo mundo, mas infelizmente é impossível. E há também aqueles casos de pessoas que têm a doença mental tão grande e problemas tão grandes que não tem jeito. Você pode dormir com a pessoa 24 horas por dia. Eu faço muita supervisão em pessoas que estão fazendo a parte clínica da psicologia ou serviço social. E tinha uma menina que trabalhava comigo e ela foi trabalhar naquele Miami Children
E eles têm ali um serviço de psiquiatria para crianças. Aí conheceu um menino, apaixonou pelo menino e não entendia os problemas que ele tinha. Não pode ser, esse garoto tem 12 anos. E está com essas intenções de suicídio. E o psiquiatra falou, fica aí com ele, faz uma terapia recreacional com ele e tudo mais. No momentinho que ela virou as costas, foi pegar água para ele, para ela, ele tirou o cadastro do sapato, pendurou no armáriozinho dele e se enforcou. Quando ela voltou, ele estava lá morto. Ela, entende? Então a gente não pode... Eu podia dividir, contar para vocês as minhas histórias, mas o meu objetivo aqui não é esse. Entende? Eu não quero assustar ninguém, não quero deixar... Meu objetivo aqui é despertar, primeiro, que vocês aprendam a ouvir. Isso é primordial em qualquer coisa que a gente faz na vida. Pode sim. Joaquim, primeiramente sou eu. Então tá bom. Obrigada. Oi, professora. Bonitinho. Obrigada, viu, pela sua presença aqui hoje. Meu prazer e a minha... me sinto muito contente de poder dividir esse pouquinho que eu estou trazendo aqui para você, principalmente em frente da Marisa, de você, que são as professoras danadas de boa. Ai, que graça. As professoras de vida. Você está assim, ó, Você sabe que um você mora no grãozinho meu de terra. também. Você sabe disso. Não é verdade. Joaquim, é o seguinte, um primo irmão meu, que cometeu suicídio através do enforcamento, nós éramos muito ligados, tá? E ninguém da família percebeu, porque você listou todas essas, né, com depressão, várias emoções que a gente vai percebendo. Uhum. Ninguém da família, convivendo muito perto dele, percebeu, né, nenhum sintoma nele. E ele se enforcou tendo uma semana de planejamento. Então, é claro que para todos nós foi um impacto muito grande. Horrível. Primeiramente, Traumático. aquela culpa, como é que nós não percebemos, onde nós falhamos aí, que não percebemos nenhuma emoção nele. E ele era um jovem fazendo uma faculdade, era um chefe de cozinha, trabalhando num restaurante, né, muito bom em São Paulo. Então, todos nós ficamos assim, né, estarrecidos. Apenas na cremação dele é que nós conhecemos uma amiga que falou que ele vinha há algum tempo escutando vozes. Eu sou de formação católica, como você, e depois, entrando no espiritismo, né, que me deu várias respostas, eu peguei e ampliei essa percepção que poderia ter sido, talvez, uma influência espiritual. Depois que você começou a frequentar aqui, você abriu essa possibilidade de pensar, pode haver alguma influência aí nesses casos ou não? Você sabe de uma coisa? A vida inteira eu sabia do espiritismo, mas eu nunca participei de espiritismo ou alguma coisa assim desse sentido. Quando meu irmão faleceu, que era o meu irmão mais querido, e éramos mais do que amigo, eu tive sonho com ele, ele me mostrou tudo o que eu estava passando com ele. Sabe, que eu caí no estado de desespero total com a morte do meu irmão. E eu fui ao Brasil, alguém me deu um livro chamado Violetas na Janela. Falei, eu escrevi esse livro? É impossível, entende? E eu creio que há uma influência muito grande, entende? Eu creio, conforme a Marisa falou tão sabiamente comigo uma vez, há possibilidade, há coisas que tá. Infelizmente, eu sou um bebezinho no que se trata do espiritismo. Eu tenho procurado participar das aulas, não tanto como eu gostaria. Eu tenho procurado conversar com pessoas. Eu dependo de vocês para me elucidar, e graças a Deus vocês aqui são fantásticos, entende? Mas há essa possibilidade, entende? Agora... Mesmo que se agrupam a uma doença, a uma Alguém mais com uma perguntinha? Ok. Eu não sei como é que fala. Pode falar, só fala. Então, eu queria entender mais como funciona o DISC 211 e eu queria saber o seguinte, se alguém liga precisando de ajuda, né, querendo conversar com vocês, e você vê que essa pessoa está assim, preparando um suicídio, alguma coisa, que a família não notou nada, vocês entram em contato com a família, vocês têm alguma intervenção? Por lei, nisso, se eu sinto, eu faço um assessment, como é que se fala em inglês? Por lei, existe uma coisa que se chama Baker Act. É uma coisa que sabe, é uma lei. Se você tem intenção
de se fazer alguma coisa que vai danificar o seu corpo, ou você diz para mim que você quer machucar alguém, eu tenho por obrigação entrar em contato com o 911, e o 911 manda a ambulância ou a polícia para ver o que está acontecendo e te leva para um pronto-socorro. Você, no Baker Act, você pode ficar um mínimo de 24 horas lá, fazendo uma verificação psicológica, mas depois dessas 24 horas, você disser que você não quer ficar mais lá, eles te deixam ir. O mínimo 24 horas, o máximo 72 horas. Mas, normalmente, depois de 24 horas, a pessoa diz, não quero mais ficar aqui, não. Pode ir. Isso é uma coisa que eles recebem bem? Quem está passando por isso? É uma coisa meio traumática, né? Porque ninguém se sente bem com a polícia chegando na tua casa, já com a mão no revólver, o que é? Tem arma aí? Né? O policial tem muita testosterona, sabe? A primeira pergunta que eles me fazem é, tem arma aí? Não, tem não. Eu, se tiver, eu peço a pessoa para pôr de lado. Né? É uma situação meio traumática, mas é uma situação, é um instrumento que eu tenho que usar para salvar aquela vida. Salvar a vida, para mim, é mais importante que outra coisa qualquer. Entende? Nada. Bom dia. Bom dia. Não sei se todos sabem, mas terça-feira minha prima, 16 anos, tentou se matar. Ai, desculpa. E como é que ela tá? Desculpa. Não. A minha pergunta é, depois que ela voltar para casa, como que a gente pode lidar com ela? Da forma mais normal possível. Conversa com ela, é importante que ela tenha... Você sabe que, por exemplo, se eu estou no meio da rua, se eu tenho uma experiência horrível dentro da minha casa, eu tenho 64 anos e a minha habilidade de cope, né, de entender as coisas, é maior do que uma pessoa de 16 anos. Entende? Quando se fala de uma comunidade que veio... Eu não sei, ela nasceu aqui? Não, ela está no Brasil. Ela está no Brasil. E é importante que ela tenha um acompanhamento com um psiquiatra, é importante que ela veja um psicólogo, entende? E conversar com ela da forma mais normal, entende? E se ela recusa? Ela é bipolar e ela já passou por muitos tratamentos psiquiátricos e psicológicos. E ela tem um problema muito difícil com a mãe dela. Ela tem uma relação muito dificultosa com a mãe dela. Porém, a gente não sabe exatamente o que foi que fez ela tentar o suicídio, mas ela tentou com o revólver do pai. Armas fora da casa. Primeira coisa, armas fora da casa. Remédios que podem causar morte, escondido, trancado e por aí afora. Ok? Quando eu ouço que uma pessoa tem arma dentro da casa, meu coração, sabe, é importante que isso seja o primeiro detalhe. Entende? Não há uma forma específica que eu possa dizer a você como fazer ou não fazer. O importante é você dar um amparo àquela pessoa. Entende? O importante é você conversar com aquela pessoa. O importante é você não passar julgamentos para ela. Entende? E se ela tem problemas de saúde mental, ela tem que tomar remédio, ela tem que se cuidar. E conforme, eu não sei exatamente como são as leis no Brasil, mas aqui até os 18 anos é responsabilidade da família o que acontece com aquela pessoa. Não tem essa, não quero tomar o remédio, tem que tomar. E provavelmente vai ser um tratamento que vai durar toda a vida dela. Ok? Outra coisa que eu noto muito é as pessoas se preocupar, e isso me deixa danado. Fulano, você tá assim, é? Isso já passa. Isso não tem nada a ver. Se você for dormir, você vai acordar, dá o que se chama de false hope. Entende? Não. É uma situação difícil. Eu vou ajudar você, se eu puder, entende? A gente vai tomar, mas você precisa se cuidar. Não vai ser um caminho fácil para você viajar, não vai ser uma estrada, mas é importante que, acima de tudo, haja honestidade. Entende? Então, mais alguma pergunta? Bom dia. Ok, Rafaela. Eu quero voltar um pouco no assunto da depressão. Ok. Quero voltar um pouco no assunto da depressão. Eu vivo com uma condição de saúde invisível.
se chama Graves' Disease. E isso tem várias consequências, que você tem esses picos de depressão que vem do nada. Eu sou bem consciente em relação à minha saúde, eu sou bem mindful com a minha condição, então estou sempre vigiando. Ótimo. A minha pergunta, na verdade, é qual, com a sua habilidade profissional, qual conselho que você teria para me dar em relação como que eu, na verdade, não para mim, mas para as pessoas que convivem comigo, porque o que acontece, por exemplo, eu tive um episódio que eu fui em uma das minhas consultas, que eu tenho que ir de 2 em 2 meses, e o meu médico falou para mim, não, você não tem depressão, olha para você. Uma pessoa com depressão não se arruma, não se veste bem. Não necessariamente. Exatamente. E, então, assim, para mim, a dificuldade que eu tenho hoje, na verdade, é de não me colocar um rótulo, não ficar me fazendo de vítima, mas que eu tenho as pessoas que convivem comigo, que elas têm que entender que eu vivo com uma condição invisível, que me afeta, mas porque eu não aparento, é aonde que existe muitas vezes um problema de entendimento. Por quê? Porque às vezes eu estou apática, assim, eu estou viajando, eu estou desligada, mas presentemente, aparentemente, está tudo bem. E aí quando eu tento explicar que, você sabe, assim, por exemplo, você sabe que eu não gosto de ficar usando o estigma da doença, ficar usando para fazer eu entendo. Um papel de vítima. Eu entendo. Então, eu estou tentando buscar uma maneira de fazer com quem convive comigo consciente que existe essa situação e não é para você ficar com dó de mim nem nada, mas você tem que entender que tem dia que eu vou estar bem, tem dia que eu não vou estar bem. E aonde que é a minha dificuldade? Para as pessoas entenderem que existe essa... Eu tenho leucemia. Já vai fazer 4 anos. A leucemia que eu tenho eu tenho que tomar uma pílula para o resto da minha vida. Tem uma série de efeitos colaterais, mas eu aprendi a lidar com eles, entende? Eu também. Eu procuro, quando eu converso com as pessoas, é importante para mim dizer isso só para quem eu quero dizer, é uma coisa pessoal minha, entende? E quando são pessoas que trabalham comigo, pessoas que estão acerca de mim ou bem pertinho, a explicação que eu dou para eles, eu falo exatamente o que é, o que eles podem esperar, entende? As diferenças que podem acontecer, as flutuações que podem acontecer, não são muito psicológicas, né? Mas às vezes eu estou com a cara... Aí o pessoal fica, o que houve? Está aborrecido comigo? Não, estou com dor, estou com vontade de vomitar, estou com vontade de ir no banheiro fazer cocô. Entende? Então, eu não quero falar isso todo tempo, né? Mas eu tenho que explicar. Mas há certas situações que a gente tem que esclarecer isso para as pessoas. Que as pessoas têm a tendência em levar as coisas pessoais. É sobre eu. Está de cara feia? Olha, já não gosta mais de mim. Explica para eles, entende? Fala abertamente, entende? Não precisa você entrar em muitos detalhes, mas é importante que você deixe as pessoas saber. Obrigada. Nada. Bom dia. Que bom dia. Ter você aqui. Muito bom. É bom ter vocês aqui comigo. Muito orgulhoso. Quando uma pessoa liga para você, quando você... na verdade, eu tinha uma pergunta também. As pessoas que atendem nesse serviço são psicólogos ou são voluntários? São psicólogos. Todo mundo que trabalha nesse serviço ou tem que ser psicólogo ou tem que ser trabalhador social. Com a parte clínica, né? Entendi. Então, quando uma pessoa liga e fala assim para você, eu quero morrer, ou seja, quando ela não está te dando as dicas, né, os hints que estão acontecendo, mas ela liga e efetivamente você percebe que é um caso assim, ela está no ato de, e a última tentativa dela foi ligar e falar, olha, eu estou aqui e eu quero morrer. Efetivamente, não adianta, eu já tomei a decisão, eu não quero mais viver. E você percebe que está naquele... Não sei se você já passou por essa situação, acredito que sim. Mas qual é o teu approach? Como que você fala com a pessoa nesse clima máximo dessa situação? Não sei se você pode dividir um pouco com a gente. Olha, cada pessoa é singular no que a pessoa é, entende? E doença mental é uma coisa que tem 1.500 bilhões de nuances, ok? O que uma pessoa leva muito a sério, que é uma coisa, condição, eu vou fazer isso agora... Depois que você conversa com eles começa a falar assim, pois é, mas eu quero fazer suicídio. Mas a semana que vem eu marquei o apontamento com o meu cabeleireiro, eu quero ficar loura, sabe? Ok.
Então, a única forma que você tem é aquela coisa maravilhosa que eu te falei, ouvir, ouve, faz perguntas diretas. Você está pensando em suicídio? Por que você está pensando em suicídio? Quando que isso vai acontecer? Qual é a forma que você está? Você vai tomar pílula? Você tem revólver em casa? Você tem armas em casa? Você já falou com alguém? Eu aconselharia você falar com um psicólogo, entende? Chama esse pessoal aí do 211, chama a linha de prevenção nacional de prevenção ao suicídio, entende? Fala com alguém. Que se uma pessoa chega e fala que está precisando de ajuda, que está pensando em suicídio, que aquela pessoa está... Porque normalmente uma pessoa quando está realmente, sabe, já cessou todas as esperanças, já acabou tudo, ele não fala com ninguém. Não chama ninguém. Entende? Só deixa uma notinha, às vezes nem isso. Aquele ato, então, dela ligar já é um pedido de socorro? Completamente. Já é um pedido de ajuda. Joaquim, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a quantidade numérica por ano de suicídio? Eu não vi as últimas estatísticas, não, mas normalmente está bem alto. Da próxima vez que eu vier, eu posso trazer as estatísticas. Depende do grupo de faixa etária, depende do que a pessoa faz na vida, entende? Difere entre homem e mulher, entende? E por aí afora. Joaquim, a Miriam fez uma pergunta, a minha pergunta seria em cima da dela, sendo que eu acho que não foi respondido do jeito que ela perguntou. Uhum. E eu estou passando por uma coisa parecida com a dela. Uhum. Em relação ao meu marido, que foi um usuário de todas as inas, cocaína, heroína que existe, desculpa. E álcool e tudo, Uhum. mas há mais de 20 anos ele procurou o AA, Uhum. né? E ele saiu, graças a Deus, sozinho com Deus, né? Mas ele saiu de tudo, hoje em dia é um trabalhador, na minha casa tem cerveja, tem tudo que ele compra para mim, mas ele não toca em nada. Uhum. Ele tem essa força de vontade, só que de um tempo para cá eu tenho sentido ele muito depressivo, ele engordou demais. Uhum. Ele não acha mais graça em nada. Uhum. Eu tenho ficado com ele mais em casa, porque nem vim ao centro essa semana por conta disso, porque eu fico... Ele fica muito deprimido, está trabalhando demais. Ele não vê graça. Ele senta para comer, aí ele já vê uma fruta estragada aí. Você comprou? Você não comeu? Já começa... Está com característica de quem está sofrendo de depressão. Tá. E, aliado a isso, ele teve um caso de suicídio com uma ex-namorada. Ele tentou ou a ex-namorada? Não. A ex-namorada morreu. Quanto tempo foi atrás? Há muitos anos. Ok. Ele está há uns 13 anos ou 14 anos. Quantos atrás. anos tem seu esposo? Tem 63. Ok. E eu tenho sentido assim, a mesma coisa. Eu estou perguntando em cima da pergunta dela, porque a pergunta dela era se, do fato dela ter usado, né, no caso do meu marido, ter usado essas drogas pesadas durante muitos anos, desde 9 anos, 12 anos que ele em Nova York, se isso é isso que ele está sentindo atualmente, se é uma sequela. Foi isso que você perguntou, não foi, Miriam? Se é uma sequela de... Eu vou responder a você da mesma maneira que eu respondi a ela. Há uma coisa que se chama a duodiagnose, ok? É aquela coisa, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou correr lá, vou tomar uma cibalena. Quando pessoas têm problema de saúde mental, ok? A cibalena não resolve. Tylenol não resolve. Então, o que resolve? A droga. A droga mescla, entende? Cobre aquela dor, cobre aquela coisa, nem que seja por um período pequeno. É claro que a consequência é tremenda e é devastadora. E, em vez de melhorar a coisa, melhora por um minutinho, mas depois forma a dependência que pode ser por resto da vida e curar. Eu não creio que tenha sequela. O que eu creio que há é um problema que não foi ainda bem resolvido. O que eu creio é que essa pessoa, entende, precisa de um acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra, para ver isso direitinho. E se ele diz para você que não quer fazer, entende, você tem que ver quais são as opções que você tem. Você conversa com ele, fala, olha, fulano, eu te amo, eu te quero muito, mas está ficando barra, entende? E eu preciso que você me ajude nisso aí, sabe? Como é que a gente vai fazer isso? Você quer conversar com alguém? Porque eu não entendo o que está se passando com você, está difícil para mim entender. Você quer falar com um psicólogo? Entende?
Falar sem julgamento, entende? Não volta os assuntos que passou com aquela pessoa no passado, as coisas, porque normalmente a gente não entende tudo que se passa com cada indivíduo, entende? E vai daí. Okay? E procura suporte para você também. Ok? Porque você precisa de suporte também, senão daqui a um pouco você está... Não, é verdade. Não, é verdade. É muito importante. Pessoas que lidam, que têm membros da família com doença mental, é muito importante que tenha suporte. Que tenha uma forma de extravasar essa coisa. E saber que não está sozinha. Tá? Chama aquele outro lá que trabalha no 211, tá? Eu só queria dividir uma informação com relação ao Narcóticos Anônimos. Tem um grupo em português aqui em Pompano. Tem? Ah, Tem que outro ótimo. em português em Miami Beach. Que ótimo, E eu não os sabia. familiares que têm que conviver com essa situação, que têm que se fortalecer, também tem um grupo do Alanon, que Alanon. atende aos familiares. Fantástico. Depois eu passo para vocês o número. Fantástico, que bom. Você é psicóloga ou trabalhadora social? Ah, que legal, que bom. Que bom, fico muito contente que você tenha essa informação. Joaquim. Oi. Quem está Aqui, falando sou comigo? eu. Aonde? Aqui. Aqui, a bonitinha. Amadinho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta. A Estela fez uma pergunta, e eu vou aprofundar um pouquinho a pergunta dela. Uhum. Há um tempo atrás, um sobrinho de 9 anos, ele tentou também o suicídio. E a mãe, né, por uma fração de segundos, ela sentiu um aperto no coração e subiu. O menino já estava cortando a rede para ser jogado do prédio. E Como eu não entendi? Ele estava no terraço do apartamento dele, estava cortando a grade de proteção para poder se jogar. E a mãe conseguiu chegar a tempo. E o que ela fez? Também na sua dor, ela pegou esse menino e surrou ele até dizer chega. Mas ela também, eu não tenho nem a condição de julgar, porque ali é a dor dela. Mas aí quando eu pego, e ela se culpa até hoje ele está bem, está ótimo, graças a Deus, mas ela se culpa até hoje de ter feito aquilo. Não. E aí, assim, se eu tivesse, assim, eu acho que tirando, né? Então eu vou tirar ela, no caso de mãe. Mas o que nós poderíamos fazer se eu tivesse em contato com aquilo, aquela pessoa está no ato? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Demonstrar sua afeição para aquela pessoa. É você sentar e falar, por que você fez isso? O que está acontecendo com você? Entende? Eu sei que os impulsos são, às vezes, maiores que tudo, né? Mãe quer proteger os filhos. A maior parte das mães que eu conheço, a maior parte umas não, querem proteger os filhos, querem fazer as coisas certinhas. E tem aquela frustração, o que eu fiz errado com esse menino? Entende? O que está acontecendo com ele que eu nunca me percebi disso aí? Entende? Então, ela tem que punir ele que ele está fazendo uma coisa errada. E a forma que a gente tem na nossa educação, a punição sempre vem em forma de mais palmada. Entende? Eu acho que ela tentou, sabe, corrigir. Não, é o que ela sabe. Entende? Não é o que eu sei, cada um age, né, da forma que sabe, cada um usa o que tem, entende? Usa as armas e os conhecimentos que tem. Eu jamais julgaria ela, diria que ela fez uma coisa errada, ou eu não posso fazer isso. Eu acho que ninguém tem esse direito. Acho que ela fez o que estava correto na hora. Eu tenho um cliente que a esposa dele estava com câncer terminal e ela lutando há muito tempo, e tudo que ela queria era morrer. Entende? Ela estava cansada dos tratamentos, que são tratamentos horríveis, e ele não aceitava a morte dela de maneira nenhuma. Então, sabe, quando ela morreu finalmente, ele falou comigo, eu estou com vontade de ir lá e bater nela, porque ela não podia ter morrido, entende? Então, até você entender a dinâmica do luto, a dinâmica do que aquela pessoa está fazendo, faz sentido. Entende? A única coisa que eu descobri é que é uma dor muito grande. E eu tenho muita coisa que eu entendo, tem um montão de coisa que eu não entendo nada. Quando eu acho que eu entendo de tudo, não entendo porcaria nenhuma.
Entende? Então, eu acho que a última coisa que eu faria é julgar essa pessoa, criticar ela. Não, ela fez o que ela sabia que estava fazendo. Ela tomou a medida certa. Talvez fosse um pouco precipitado ou não sei. Mas é o que ela sabia. Então, tenho a minha professora, que vai falar daqui um pouquinho, não sei nem que horas são. 10h30. Ok, então, alguém mais tem alguma perguntinha a fazer? Alguém mais tem? Por favor. Joaquim. Joaquim, uma pessoa, por exemplo, uma senhora, outra esposa, usaram droga por muito tempo, depois saem da droga, se sentem melhor, logicamente. Agora, essa sequela não pode ser parte de uma sensação de culpa? Não há sequela. Não há sequela. O que há é um problema emocional, entende que foi tratado com drogas e tudo mais. O problema, conforme ele diz, o silver line da droga é só para melhorar um pouquinho as coisas, é o self-medication, entende? O problema está lá, entende? Eu fumei por quase 20 anos. Para parar de fumar foi uma coisa horrível, entende? E uma vez eu fui supervisionar um grupo de recuperação de droga e um dos camaradas falou, todo dia eu acordo com vontade de cheirar cocaína, mas todo dia eu digo que não e é o único jeito que eu tá. Eu falei, olha aí, tá aí a minha resposta, entende? Já tem quase que 15 anos que eu não fumo, mas a vontade continua lá, entende? Às vezes tem alguém fumando, o pessoal fica, o cigarro, eu não, eu fico lá, ai que cheirinho bom, que delícia esse cigarrinho aí, né? Não fumo, não quero saber mais de cigarro, por causa da minha saúde, que é muito importante, entende? Não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas se eu puder ajudar alguém, se eu puder fazer alguma coisa para alguém, eu fico muito contente com isso. Entende? O que você pensa que é uma sequela não é. É uma situação já pré-estabelecida, é uma condição de saúde emocional já pré-estabelecida. Muita coisa foi descoberta nos últimos anos sobre a função cerebral, mas ainda tem um montão de coisa que a gente não entende. O espiritismo tem feito que eu entenda um montão de coisa. Entende? Uma conversa que eu tive com uma moça chamada Marisa, ela explicou, eu acho que a gente é que nem computador, sabe? Na hora que a gente morre, vai lá, tira a informação, bota no USB, né, tira e joga o computador fora e guarda a memória que estava lá no hard drive. Entende? Então, isso é o que eu penso. Bom dia, Joaquim. Bom dia. Eu queria, na verdade, compartilhar e, na verdade, não queria fazer uma pergunta, eu queria um conselho, se você tiver para me dar ainda. Ó, gente, eu não sou psicólogo de vocês, não, tá? Mas... Eu sou amigo de vocês, então, tá? Você é amiga inspirada. Tá bom. Então, eu tenho uma filha que eu estou passando exatamente por isso. Quantos anos ela tem? Ela tem 18 anos. Ok. 2 anos atrás ela começou a ter episódios de depressão profunda. Chegou a tentar suicídio. Assim, cortou, né, o pulso. Foi hospitalizada esse ano. E, assim, eu tenho feito de tudo. Ela vai para psicólogo, ela vai para... Ótimo. Ela tem um acompanhamento com a psicóloga, com o psiquiatra, toma medicação. Ok. Mas é exatamente aquilo. Às vezes a gente chega num ponto que a gente não sabe mais o que é que eu posso fazer, né? Porque isso atrapalha a vida dela pessoal, tipo, não terminou a high school, faltava 4 meses para terminar. Agora ela está tentando voltar novamente, mas é aquela coisa, é muito devagar. Claro. Sabe? Já saiu de escola, já entrou em outro programa. Tem aquele cursinho, né, que você faz do ginasial, que é o artigo 99 do Brasil, que tem uma coisa que a pessoa pode... Ela está fazendo online agora. Pode fazer online. Tem uma série de opções, né? Exato. E assim, eu sei que tem tido assim, muita oração, tratamento também muito espiritual em grupo. Muito importante. Porque às vezes, eu tento todos os dias para mim... É uma maneira de tentar sempre confiar, porque é muito instável. Uma hora a pessoa está bem, outra hora a pessoa não quer. Uma hora ela lhe jura, promete de pé junto, não, eu vou para o centro, eu vou participar de um grupo. Não, no momento, não vai. Okay. Devido à idade dela, a primeira coisa que eu aconselharia para você é procurar um grupo de suporte para ela. E a segunda, mais importante, é você procurar o NAMI.
Sabe, o NAMI é um grupo de suporte, conforme eu falei, para os amigos e familiares das pessoas com doenças mentais, e o NAMI é uma ajuda tremenda, sabe? É importante que quando você tem uma... Tem tudo quanto é lugar. NAMI, NAMI. Ok, olha, então, obrigada. Tá importante, para você estar sempre ficar... Agora, saiba de uma coisa, não tente se culpar. Eu tenho certeza que você está fazendo o melhor que você pode. Não se deixa levar pelas coisas, não perca a vontade de fazer as coisas e cuidar de sua filha, não. A vida dela é importante e a sua vida também é importante. Obrigada. Às vezes as pessoas aprendem, por exemplo, mais do que você ficar toda hora, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, você demonstrar o que você faz, entende? Ela vê você, e principalmente criança, aprende muito dessa maneira, né? Ver o pai acordar todo dia e trabalhar, eu também sei fazer isso. Então, ir para a escola, entende? Eu tenho um amigo que, para incentivar os filhos a ir para a faculdade, ele com 50 e poucos anos voltou para a faculdade. Tá bom, obrigada. Nada. Muito obrigada. Mais alguém? Bom, então eu queria terminar aqui dizendo a vocês que eu agradeço muito esse privilégio que me é sido oferecido de vir aqui falar um pouquinho de uma coisa que eu gosto tanto, que eu tenho tanta paixão, entende, que eu venho fazendo por muito tempo, né? E pedir a Deus sempre que abençoe essa casa, abençoe os dirigentes dessa casa, as pessoas que estão aqui parte, e que todos vocês que estão passando por um momento difícil, saiba que ajuda. Não quero que ninguém se sinta sozinho, ou achando que é uma coisa distinta ou não. Eu não estou aqui quase todo dia, mas estou aqui sempre, sabe? Tem a Marisa, entre em contato com ela se a gente quer conversar. Eu posso conversar com vocês como amigos. Eu não posso ser psicólogo de vocês e não quero fazer isso. Aqui todo mundo é minha família. Tá bom? Então, eu tenho um videozinho que eu gostaria de passar, sabe, para vocês verem que se refere a... se vocês não se importam, tá? Nem esse não, o outro. I have my ups and downs, just like anybody else. Maybe more than anybody else. I can be hard to figure out. And I like my privacy. I don't want you looking over my shoulder all the time. But you know your kid better than anybody else. And if you think he's acting different than usual, Acting really down, crying all the time for no good reason, or getting really mad, not able to sleep, or sleeping too much, Shutting her friends out or giving her stuff away. acting reckless, drinking, using drugs, staying out late, Suddenly not doing stuff he used to love. or doing stuff that's just not like him. it might be nothing to worry about. It might just be high school. Or it might be something more. He might be depressed. Not just feeling down, really depressed. It might be that your kid is thinking about killing himself. It happens. More than you think. More than it should. And people say, I had no idea. I thought it was just a phase he was going through. I never thought she'd do it. I wish he'd come to me. I wish he'd said I something. wish I'd said something. When it's too late. So if you think your kid's acting different, if she seems like a different person, say something. Say, what's wrong? How can I help? And ask straight out. Are you thinking about killing yourself? It doesn't hurt to ask. In fact, it helps. When people are thinking about killing themselves, they want somebody to ask. They want somebody to care. Maybe you're afraid you'll make it worse if you ask. Like, you'll put the idea in their head. Believe me, it doesn't work that way. It doesn't hurt to ask. In fact, the best way to keep a teenager from killing herself is to ask, are you thinking about killing yourself? And what if they say yes? Or maybe. Or sometimes, Well, here's what you don't say. that's crazy. Don't be such a drama queen. You're making too much of this. That boy's not worth killing yourself over. That's not going to solve anything. You're just trying to get attention. You're not going to kill yourself. What you do say is, I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. Let's keep you safe. a lot of people think about killing themselves, adults and kids. Most of them never try it, but some of them do. So if your kid says, I'd be better off dead. I can't live with this. I'm gonna kill myself, take her seriously. Find someone she can talk to about it. Someone who knows how to help.
Sometimes kids want to kill themselves because something happened. A breakup, a failure. But sometimes it goes deeper, and it's not going to go away by itself. Get some help. Talk to your doctor. Or a counselor at school. Or your minister. But don't just let it drop. And make sure that your kid always has someone to turn to. Someone he trusts. Make a list together, right then. 3, 4, 5 names. Put a suicide hotline number on there too. Have him keep that list in his wallet, so he always knows where to turn. Make sure your home is safe. If you have pills she could use to hurt herself, lock them up. If you have a gun, don't just lock it up. Get it out of the house. The bullets, too. And one more thing. If you think your kid might be about to hurt himself, don't leave him alone. Take him to the emergency room. Call 911 if you have to. We all have our ups and downs, but sometimes it's more than that. If you think something's wrong, the only way to find out is to ask. Ask straight out. Are you thinking about killing yourself? Don't wait until you're sure. Trust your gut, because it never hurts to ask. And it can make a big difference. All the difference. In your kid's life. Esse é um número muito importante. 1-800-273-TALK. Bom, gente, mais uma vez eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a Marisa, que foi a organizadora e a pensadora disso tudo, né, a bondade dela e o coração lindo que ela tem, e dizer a vocês que estamos aqui, que há ajuda, ok? Esse vídeo define praticamente tudo que a gente viu hoje e tocou todos os assuntos que a gente está. Não quero que ninguém se sinta sozinho. Sempre há ajuda, sempre há um lugar, uma portinha que a gente pode bater e receber ajuda. Opa, eu estou jogando tudo embaixo. Entende? E resolver a situação. Muito obrigado, hein? Então, esse é o problema. Eu queria terminar aqui fazendo uma simples oração, pedindo ao bom Deus que sempre ilumine os caminhos de todos nós que estamos aqui, né, que podemos estar juntos e dividir, também daqueles que já se foram, principalmente daqueles que se foram por suicídio. Que Deus tenha clemência, tenha piedade de ajudar eles nesse caminho, que possa sempre iluminar de uma forma positiva e que eles aprendam o que tem que aprender e fazer a vida deles melhor, a existência deles melhor. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui. Muito obrigado por fazer parte dessa casa maravilhosa. Tenho muito orgulho disso. E que Deus sempre dê saúde, né, inteligência, o espírito de amizade e o amor que eu encontrei aqui nessa casa e que eu sempre possa propagar isso e levar isso adiante. Muito obrigado a vocês todos, né? E eu sou o Joaquim e sou amigo de vocês. Se alguém quiser conversar algum dia, deixa eu saber, eu com muito carinho vou conversar com vocês, tá? Como amigo. Muito obrigado. Foi uma demonstraçãozinha pequenininha, porque o assunto é enorme. Entende? Normalmente um cursozinho de prevenção a suicídio demora uma semana e são 5 apresentações de 5 horas. Então, também não há necessidade de formar ninguém aqui, psicólogo e entendedor das coisas de suicídio. O importante é que vocês saibam como ouvir, né, e como guiar a pessoa. E sempre ter um coração puro, né? E criticismo é a última coisa que alguém precisa ouvir. Muito obrigado. Tchauzinho. Nada, obrigado a vocês. Eu queria ter feito uma apresentação com PowerPoint, não sei mais o quê, mas de boas intenções, né? A gente sabe que o inferno está cheio. Muito obrigado, hein?